Na era da conexão, a maioria quer sempre estar conectada às redes sociais. Mas você já se perguntou como anda a sua conexão com o céu? Seu relacionamento com Deus não precisa ser apenas aquele tempo que você passa ali, alguns minutos ou hora com Deus. É tempo integral, não é uma modinha e é mais que um estilo de vida. O seu relacionamento com Deus deve ser a sua própria vida. A Bíblia diz em Atos 17:28 que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas como viver esse estilo de vida em que nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus? Como estar sempre conectado, sempre pertinho do Senhor? No vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas sobre isso. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Valquíria Rodrigues, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estive um tempo afastada porque estava me dedicando a outros projetos, mas eu não estava afastada do Senhor, eu estava conectada ao céu. E hoje eu quero te dar algumas dicas de como você, mesmo em meio à correria do dia a dia, mesmo em meio a muitos afazeres, você estar conectado, você estar sempre com o seu espírito ligado ao Espírito de Deus. Antes das dicas, eu quero fazer uma observação, que eu moro numa avenida muito agitada, muito barulhenta, e então algumas vezes você vai ouvir barulho de carro, tem o cachorro da vizinha que está latindo também, mas vocês relevem e foquem aqui no principal, que é o que a gente está tratando, combinado? Vamos às dicas então. E a dica número 1 é: tenha o seu tempo devocional com o Senhor. O que é um tempo devocional? É o tempo que você passa lendo a sua Bíblia, orando, conversando com o Senhor. Não tem como você estar sempre conectado ao céu se você não passa tempo lendo a Bíblia e orando. Esse é o principal, é o alicerce. Eu sei que parece óbvia essa dica, mas muitas vezes o óbvio também precisa ser dito. Trate esse tempo não apenas como um compromisso a mais na sua agenda, mas como algo que você não pode viver sem. Reserve um tempo de qualidade diariamente para você estar com Deus, para você alimentar e fortalecer o seu espírito. Este tempo, além de alimentar o seu espírito, também vai fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo. Dica 2. Aproveite cada oportunidade. Sempre que você tiver um tempo ocioso, por exemplo, aguardando uma consulta médica, aproveite esse tempo para você ler a Bíblia, para você orar. Eu tenho um aplicativo da Bíblia no meu celular. Então, toda vez que eu tenho esse tempo ocioso, que eu estaria ali de repente vagando ali pelas redes sociais, rolando o feed do Instagram, eu abro ali o app, né, o aplicativo da Bíblia e começo a ler. Leio principalmente livros do Novo Testamento, que são mais curtos, leio também alguns salmos, e isso vai aumentando a minha conexão com o Senhor e aproveitando melhor o tempo, em vez de ficar olhando redes sociais ou reclamando de estar demorando ali naquele atendimento. Use essa estratégia para aproveitar melhor o seu tempo e também para se conectar mais ao Senhor. E peça ao Espírito Santo para te ajudar nisso. Eu converso com o Espírito Santo e falo assim: Espírito Santo, toda vez que eu estiver fazendo uma má gestão do meu tempo, que eu estiver jogando tempo fora, me lembre de ler a Bíblia, me lembre de aproveitar melhor o meu tempo, de fazer uma boa gestão do meu tempo. Então, se eu me esqueço, se eu estou ali esperando, aí eu começo a ficar gastando tempo à toa, o Espírito Santo me lembra. E aí eu paro o que eu estiver fazendo e abro o app da Bíblia e começo a ler. Isso para quando você estiver com tempo ocioso. Isso não vai substituir o seu tempo devocional com o Senhor, ok? O seu tempo devocional, ele tem que ser planejado, ele tem que ser incluído ali na sua rotina. E você, como eu disse na dica 1, não pode negociar esse tempo de qualidade, de estar ali realmente, separou aquele tempo para o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para estar com o Senhor, desfrutar da presença dele. Essa dica 2 é um bônus, é algo que você faz a mais para você aproveitar um tempo que seria perdido ali de repente na rede social, ou de repente um tempo que você fica esperando e ficaria ansioso. Aí você aproveita esse tempo, aproveita cada oportunidade para você se conectar mais ao Senhor. Dica 3, decore salmos para você declarar ao longo do dia. Ah, como eu amo fazer isso!
Eu amo declarar a palavra do Senhor e eu sei vários salmos de cor. Eu já acordo declarando vários salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Ó Senhor, meu Deus, Tu és muitíssimo grandioso, Tu estás vestido de honra e majestade. Glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no seu santuário. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Abram-se a porta das vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, coloque palavras de adoração, de gratidão nos seus lábios. A palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Olha, eu até me empolguei aqui já. Como é bom render graças ao Senhor, adorá-lo. Inicie o seu dia assim. Decore salmos para você declarar para o Senhor, declarar o seu amor por Ele, declarar a grandeza dEle. E tem salmos também de batalha. Ao longo do dia você pode declarar a palavra. Quando você passa por uma situação que você se sente ameaçado, você já declara o Salmo 91. O Salmo 91, por exemplo, eu declaro várias vezes ao dia, principalmente no trânsito. Quando, com o discernimento espiritual, eu percebo algumas situações estranhas, o mundo espiritual se movendo ali, tentando armar contra mim, eu já declaro: eu habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente, direi do Senhor meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem confio. E vou declarando, vou falando: nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. E se você lê o Salmo 91, você vê que ele não está escrito assim na primeira pessoa, como eu estou falando. Ele fala assim: aquele que habita. Mas eu declaro: eu habito. Eu declaro na primeira pessoa: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Então isso faz com que eu, ao longo de todo o dia, esteja sempre conectada ao Senhor. Como eu mencionei aqui no início, a palavra diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, o seu tempo com Deus ali não é só aquele momento que você está ali no seu quarto lendo a Bíblia, orando. Você pode e deve incluir o Espírito Santo em todas as suas atividades. Não é assim: eu li a Bíblia aqui agora no meu quarto, fechei a Bíblia, vou fazer as minhas outras atividades e esqueço que o Espírito Santo existe. Não, gente, não é assim. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então inclua o Espírito Santo nas suas atividades. Quando você estiver lavando a louça, dirigindo um carro, converse com o Espírito Santo, peça orientação para ele, peça a direção, peça conselho, peça a opinião. E já pegando o gancho aqui na dica 3, vamos caminhar para a dica 4, que é: inclua o Espírito Santo nas suas atividades. Como eu disse aqui, eu converso com o Espírito Santo o tempo inteiro. Então você pode fazer isso também para estar mais conectado. Incluir o Espírito Santo na sua rotina, nas suas atividades, conversar com Ele. Eu sei que eu sempre posso contar com a presença, com a amizade do Espírito Santo. Por exemplo, onde eu deixo o meu carro para trabalhar, no estacionamento, é um estacionamento amplo, mas é um estacionamento aberto ao público. Você não tem que pagar para deixar o carro ali. Então a concorrência ali é muito grande para poder estacionar. Mas eu sempre vou ali para o meu trabalho, sempre já sabendo que o Espírito Santo deixa uma vaga para mim. Antes eu sempre orava: Espírito Santo, abençoa que tem uma vaga ali para mim. E agora eu nem preciso pedir mais, eu já vou confiante que tem uma vaga ali para mim. E gente, sempre tem. Sempre tem, e onde eu gosto de deixar, porque são várias fileiras, e eu gosto de deixar na primeira, porque é onde eu vou entrar, fica mais próximo, né? Na hora que eu estiver voltando do trabalho, fica mais próximo para eu pegar o carro, porque tem umas vagas que são lá pro fundo e é onde está um pouco mais escuro. Então eu já vou direto ali para a primeira fileira. Tem aquele monte de carro e eu vou sempre confiando que tem a vaga ali, e realmente sempre tem. Talvez algumas pessoas poderiam dizer: isso é coincidência, é o horário. Não, independente do horário que eu vá, sempre tem a vaga.
E isso é resultado de relacionamento, isso é resultado de cuidado, dessa troca que eu tenho com o Espírito Santo, dessa intimidade. Eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele vai sempre deixar uma vaga ali para mim, como acontece todos os dias. E aí, quando eu estaciono, eu vou e falo: oh, Espírito Santo, muito obrigada por essa vaga. Então eu converso com Ele o tempo todo. Eu tenho a consciência do Espírito Santo o tempo todo comigo. Uma coisa é você saber que o Espírito Santo está com você. Outra coisa é você ter a consciência disso, você senti-lo, você conversar com Ele, você se relacionar com Ele. Imagina uma pessoa andando com você o dia todo e você não troca uma palavra com a pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Embora você não o veja, Ele existe, Ele é real. E nós precisamos incluí-lo nas nossas atividades, na nossa rotina. Esse relacionamento, ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro. E eu sempre tenho essa consciência da presença do Espírito Santo. Então, essa dica 4 é: inclua o Espírito Santo nas suas atividades. Quando você estiver arrumando sua casa, converse com Ele. Às vezes eu peço ao Espírito Santo para me dar ânimo. Espírito Santo, me dá ânimo, eu preciso arrumar minha casa hoje. Me dá ânimo para eu fazer isso, me dá ânimo para fazer aquilo, me capacite. Outra coisa que eu peço muito para o Espírito Santo, para me capacitar. Me capacite a fazer o que eu preciso fazer hoje, me capacite nisso, me direcione, me dá uma estratégia, Espírito Santo, sobre isso. Abençoe que tal coisa seja uma bênção. Então, inclua o Espírito Santo, o Espírito Santo na sua rotina, nas suas atividades, se relacione com Ele, para você estar mais conectado, mais íntimo a Ele e mais conectado ao céu. E já estamos quase chegando ao final do nosso vídeo. Dica 5: leia livros cristãos. Eu quero indicar para vocês hoje 2 livros. Eu não tenho eles aqui para mostrar para vocês, porque eu emprestei para minha sobrinha ler. Mas eu quero indicar 2 livros para vocês do pastor e escritor Luciano Subirá. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, eu tenho vários livros dele, eu assisto vídeos dele no YouTube. Já indiquei o canal dele num curso que eu tenho aqui no canal sobre oração. E os 2 livros que eu quero indicar hoje são o livro De Todo o Coração e o livro Até que Nada Mais Importe. E estes 2 livros tratam basicamente disso, de nós aumentarmos a nossa conexão com o Senhor, nossa intimidade, de nós realmente vivermos uma vida devotada, uma vida devocional ao Senhor. Não apenas ter momentos devocionais, onde você devota ali uma parte do seu tempo ali lendo a Bíblia, orando, mas uma vida mesmo devocional, uma vida devotada, uma vida onde que você realmente ama a presença do Senhor, ama estar com Ele, ama realmente viver nele, estar conectado nele. Eu amo ler e eu gosto de compartilhar nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, trechos de livros, dicas de livros que eu estou lendo. Se você quiser receber essas dicas, você pode me seguir também lá no Instagram, é @valquiriarodrigues777, e ali você vai poder até me conhecer um pouco melhor, um pouco da minha vida pessoal, um pouco da minha rotina, e também receber essas sugestões de livros, trechos de livros que eu leio e gosto sempre de indicar. Os livros que eu gosto, os autores que eu gosto, eu sempre indico ali. Então, a sugestão 5, a dica 5 é: leia livros cristãos. Porque os livros, eles expandem a nossa visão, os livros, eles nos trazem mais conhecimento. E quando você lê livro cristão de autores igual o Luciano Subirá, você aprende muito, você enriquece o seu conhecimento e, consequentemente, você se conecta mais à palavra de Deus, ao Senhor, porque tratam basicamente desses temas da Bíblia e te direcionam para você cultivar melhor o seu relacionamento, para você entender melhor a palavra de Deus. Então é uma dica, é uma das formas que você pode se conectar mais ao céu. E para finalizar, a dica 6, aumente seu apetite espiritual. E como é isso? Por exemplo, quando você tem o hábito de comer muito, fisicamente, biologicamente falando, o seu estômago tende a aumentar. Quando você come menos, o seu estômago tende a ficar satisfeito com o pouco ali que você come. Então, se você come pouco, se alimenta pouco da palavra de Deus, o seu estômago espiritual, ele vai se contentar com aquilo.
Mas se você aumentar o seu apetite espiritual, começar a se alimentar mais da palavra de Deus, o seu estômago espiritual, ele vai se expandir. Você vai sentir a necessidade de estar mais tempo com o Senhor. E nós precisamos aumentar o nosso apetite espiritual. Veja bem, nós, fisicamente falando, nós não nos alimentamos uma vez ao dia apenas. A maioria de nós tem condição, graças a Deus, de se alimentar várias vezes ao dia. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. A Bíblia é a nossa comida, é a que alimenta o nosso espírito. Então, se fisicamente nós nos alimentamos várias vezes ao dia, por que muitas vezes nós achamos suficiente alimentar o nosso espírito apenas uma vez ao dia? Se você pode ler a Bíblia apenas uma vez ao dia, se você só dispõe daquele tempo ali, ok. O ideal é você fazer ao menos uma vez ao dia, diariamente mesmo. Mas se você tem condição de fazer mais vezes, se alimentar mais vezes, por que não aumentar o seu apetite espiritual? Por que não intencionalmente aumentar a quantidade de vezes que você se alimenta da palavra de Deus? Aumentar o seu apetite espiritual é você intencionalmente aumentar a quantidade de vezes que você se alimenta da palavra, que você lê a palavra de Deus, a quantidade de vezes que você ora. Então, se você lê a Bíblia uma vez ao dia, por que não passar a ler 2 vezes? Se você lê um capítulo da Bíblia por dia, por que não passar a ler 2? E se você ora apenas uma vez ao dia, por que não passar a orar 2 vezes, 3 vezes? A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, dentro da sua rotina, você intencionalmente pode aumentar o seu apetite espiritual, você pode gradativamente ir aumentando. Você não precisa ficar satisfeito com um pouquinho ali. Porque como você quer aumentar sua conexão com o céu, sua intimidade com o Senhor, se você faz sempre a mesma coisa, aquele básico ali, muitas vezes nós cantamos para o Senhor que nós queremos mais dele, que nós queremos ser cheios, mas a gente fica fazendo as mesmas coisas básicas ali de sempre. A gente acha que a gente ser cheio de Deus, que a gente ser mais íntimo de Deus é algo que o Senhor que tem que fazer por nós, é algo que virá de cima para baixo, mas não, é de baixo para cima. A palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. E também o Senhor fala assim: vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, se você quer realmente estar sempre conectado ao céu, aumentar sua intimidade com o Senhor, por que não aumentar esse tempo que você passa com Ele? É preciso que você faça isso. Então, essa dica 6 é: aumente o seu apetite espiritual. Muitas vezes a gente passa tanto mais tempo em outras coisas, em entretenimento, e a gente pode tirar um pouco ali, a gente pode escolher passar menos tempo com essas coisas e passar mais tempo com Deus. Não estou dizendo que entretenimento é pecado e que você não pode fazer. O que estou dizendo é que, se nós observarmos a nossa rotina, nós temos condição de intencionalmente aumentar o nosso tempo de leitura da palavra, aumentar o nosso tempo de oração, porque só assim nós vamos estar mais conectados ao Senhor. É o tema desse vídeo, não é? Estar sempre conectado. Nas redes sociais, às vezes nós queremos estar sempre conectados, mas com o Senhor nem sempre. Então essas dicas foram para te ajudar a se conectar mais. Então, intencionalmente, analise a sua rotina e olha aí se você não pode aumentar, se você não pode se dedicar mais ao Senhor, se dedicar mais ao seu relacionamento. E é tão bom, né? Nós é que ganhamos em passar mais tempo com o Senhor, com o amado das nossas almas, com aquele que nos ama, com aquele que se deu por nós, com aquele que nos abençoa. Então, às vezes a pessoa quer muito as bênçãos do Senhor, mas ela não quer conhecer aquele que a abençoa. E nós vamos passar uma eternidade com o Senhor. É o nosso anseio, não é? Ir para o céu e passar uma eternidade com o Senhor. E como nós vamos passar uma eternidade com aquele com quem nós não conhecemos, com aquele que nós não temos muita intimidade,
com quem nós passamos tão pouco tempo aqui e como vamos passar uma eternidade. Então a gente precisa viver aqui nessa terra conectado ao céu, mesmo estando aqui, mas nosso pensamento conectado ao céu, nosso coração movido pela eternidade, sabendo que um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor, morando no céu, vivendo eternamente com Ele. E que estranho seria se a gente chegasse lá e a gente não tivesse intimidade com o Senhor, não é verdade? Então que o nosso anseio, que o anseio do nosso coração seja estar sempre ligado no Senhor, que é a videira verdadeira, que nós possamos nos despertar para não uma ideia de que eu tenho um tempo com Deus, mas que nós possamos realmente viver o que o versículo inicial aqui que eu citei diz: nos mover nele, viver nele e existir nele. Que não haja um tempo que você pensa assim, agora eu estou com Deus. Não, nós vivemos com Deus, nós vivemos nele. Então, aumente seu apetite espiritual, passe mais tempo com o Senhor, leia mais a Bíblia, ore mais, converse com o Senhor, coloque em prática as dicas que eu te dei aqui, que foram tão boas, nosso papo está tão bom, mas eu tenho que encerrar o vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe o vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, Deus te abençoe e fique com Deus.